o ato de crer e a vida eterna. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, nova versão internacional. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Glória a Deus. Igreja gloriosa, povo santo, amados do Pai, eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores em Cristo. Igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados, hoje eu quero falar sobre este assunto, porque essa questão do crer e a relação do crer com a vida eterna é um dos pontos que são mais distorcidos pelo sistema religioso chamado cristão, né? Seja qual for o segmento. Existe uma grande distorção dessa questão do crer. O crer, ele vem da fé, né? Do dom da fé. A fé não é nossa. A fé é do Senhor Jesus, que foi a fé de Abraão. Naturalmente, a fé que Deus depositou no coração de Abraão. E aquela fé do Abraão veio a ser a fé do Senhor Jesus. E através da fé do Senhor Jesus, toda a obra de salvação foi feita, tudo foi realizado pela fé do Senhor Jesus. Então foi a fé de Cristo que colocou tudo em prática e nos deu pela graça a justificação, vida eterna, etc. Tudo foi por ele e para ele, como a palavra diz. O grande problema, amados, é que a religião, ela precisa sempre colocar nas mãos do homem algum tipo de mérito, se não todo ele. Porque a religião, ela funciona com isso, né? A religião, ela é a tentativa dos homens de alcançarem algo de Deus, no caso a vida eterna, bênçãos, etc. Então a religião funciona assim, seja qual for o segmento, mas aqui eu me refiro especialmente ao chamado cristianismo, né? Em todas as suas facetas, seja católico ou protestante, de qualquer que seja a placa denominacional, não importa, como eu costumo dizer, apesar de haver diferenças doutrinárias, é tudo farinha do mesmo pacote, tá? Não muda quase que nada. Pelo menos em termos de fundamento, né? O fundamento do raciocínio, da teologia humana, há, claro, diferenças, né, nas placas denominacionais, nos ritmos, nos pensamentos, mas existe uma base ali em todo o raciocínio do cristianismo que é praticamente igual. Então, essa base, esse raciocínio, distorce muitas coisas e principalmente a questão do mérito. Porque, mais uma vez eu vou dizer, eles querem colocar o mérito ou todo ou em parte na mão do homem. Por isso que eles dizem, por exemplo, que as pessoas são salvas por suas obras. Olha, você é salvo pelas boas obras que você faz, né? Não é porque você é filho de Deus, porque você foi predestinado. Não, é porque você decidiu ter livre-arbítrio, no caso você teria, né? As pessoas teriam livre-arbítrio para escolherem pertencer a Deus ou não. Então a pessoa faz uso desse livre-arbítrio e você nota o seguinte, quando se fala em livre-arbítrio, já se começa a colocar o mérito nas mãos do homem. Porque não foi Jesus, no caso, que nos salvou. Esse raciocínio do livre-arbítrio diz que Jesus tornou a salvação possível através dos nossos méritos. Porque se sou eu que tenho que escolher se quero pertencer a Deus ou não, no caso, né? E fazer uso desse tal livre-arbítrio, que em momento algum você encontra isso na Bíblia. Você não encontra a palavra livre-arbítrio. Pode pesquisar. Olha aí o tamanho da Bíblia. Pesquise em todos os livros que há na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Você não vai encontrar. E também não há o conceito. O que há são passagens distorcidas, mais uma vez,
para tentar fazer entender, e muitas pessoas infelizmente entendem assim até hoje, que é o livre-arbítrio que leva a pessoa a crer, ela que quis crer no caso, né? Usou o livre-arbítrio dela. Neste livre-arbítrio, então, ela decidiu crer, e esse crer é que deu para ela a vida eterna. Só que não basta crer, como eu falei, você tem que primeiro crer, mas também tem que ter boas obras, tem que ser um religioso ali bem alinhado, né, que cumpre todas as exigências da religião, todo o cerimonialismo, frequenta os cultos, né, as missas, e frequenta o templo construído por mãos humanas, e cumpre tudo, as campanhas, os sacrifícios, é fiel dizimista, utiliza as roupas ou o tipo de roupa que eles mandam você utilizar. Então, através disso é que você terá, eventualmente, né, quem sabe, a vida eterna no futuro. Então, o que nós observamos com isto? Nós observamos que a religião coloca o mérito de tudo na mão do homem. Né? Porque começa com essa questão do livre-arbítrio, como eu falei. E aí, a partir do livre-arbítrio, vem o aceitar Jesus, vem o crer, que no caso a pessoa que teria decidido crer, e esse crer leva a pessoa a fazer as obras religiosas, porque a prioridade são obras religiosas, e também boas obras. E tudo isso é feito para você, quem sabe, ser salvo. Então, gente, é uma distorção terrível, porque eu vou falar uma coisa para vocês. No evangelho verdadeiro, não existe mérito nenhum do ser humano. O mérito da salvação, da vida eterna, da justificação, da presença do Espírito Santo em nós, ou seja, de todas as conquistas espirituais, o mérito é 100% de Cristo. Então, nem no crer há mérito nosso. Eu criei porque eu decidi. Foi a minha fé em Jesus. Vamos tratar desse conceito hoje. Já falamos algumas vezes, né? E eu vou repetir, vou falar mais uma vez desse ponto, dessa questão da fé em Jesus, né? Ou seja, a fé em Jesus partiria de nós. Nós que decidimos ter fé em Jesus. Então, essa fé em Jesus é que teria, então, justificado. Logo, foi o meu ato de crer, não foi o sangue derramado. Como eu falei no início, o sangue derramado, segundo essa visão religiosa, ele apenas propiciou você alcançar a vida eterna. Mas é o seu crer, é a sua atitude de crer, que você decidiu ter por livre-arbítrio, é que traz essas bênçãos, que traz as vitórias de Jesus para você. Então, o mérito é do homem, segundo a religião. Mas, como eu disse agora há pouco, repito, não há mérito algum. É 100% de Jesus o mérito, das conquistas espirituais. Então, é por isso que o sistema religioso, amados, eles odeiam a palavra da graça genuína. Repito, não é a graça que eles inventaram. A graça do sistema ela é relativa. É uma meia graça, né? Uma graça misturada com elementos de obras da lei, com mandamento de homem, essa coisa toda, né? Então, alguns até falam da graça, mas sempre tem elementos humanos no meio. Não é graça genuína, não é evangelho puro, como nós buscamos defender aqui. E por que isso? Mais uma vez, porque a religião precisa que o mérito esteja na mão dos homens para que ela, a religião, funcione. Tá? Então veja, o Paulo fala aqui no primeiro versículo, né? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então as pessoas pegam essa passagem aqui, essa entre outras, né? E distorcem dizendo o seguinte, tá vendo? É o crer que traz a salvação eterna. E é o seu crer que você decidiu ter por livre-arbítrio. Gente, repito, não tem livre-arbítrio na Bíblia, não tem a palavra e não tem o conceito. Mas eles pregam isso como se fosse verdade absoluta há séculos. E outra coisa, essa salvação que Paulo fala aqui não é salvação eterna. É salvação do entendimento. E todo aquele que crê é aquele que tem a capacidade inata de crer. Ou seja, a pessoa que crê no Senhor Jesus e que crê consequentemente no Evangelho, ela crê porque o Senhor a habilitou para isso. Ela creu em Jesus porque antes mesmo de crer, esta pessoa já era uma eleita dele. Entende? Porque nós já nascemos eleitos.
Você não se tornou eleito quando você decidiu ter livre-arbítrio, né? Ou quando você utilizou, no caso, o seu livre-arbítrio suposto, né? Para crer e aí você se tornou eleito. Não, a eleição foi feita antes da fundação do mundo. Não havia criação, não havia terra, não havia gente, não havia nada. E a eleição foi feita, então, na eternidade em espírito. Então, todo o que crê, não é que o crer levou a pessoa a ser salva eternamente. Mais uma vez, a salvação aqui, primeiro, é do entendimento. Não é salvação eterna. E segundo, a pessoa que crê, aquele que crê, todo aquele que crê, é aquele que tem a capacidade para crer. Então ele já nasceu com aquela capacidade. Então, o que é todo aquele que crê? É todo aquele que foi eleito. E que vai crer eventualmente ao ouvir o evangelho. Né? E aí Paulo fala primeiro do judeu, depois do gentio, do grego. Porque os judeus tinham aquela prioridade em função das promessas de Deus, né, para os patriarcas dos judeus. Tanto é que Jesus em carne veio primeiramente para eles, e Jesus enviou primeiro os seus 12 discípulos apenas para os judeus. Mas não significa que os gentios, os demais povos, também não teriam a vida eterna, a salvação, etc. Não, também eram chamados. Mas primeiro a palavra foi levada aos judeus e depois para os gentios. Tá? É bom explicar esse ponto. Né? Muito bem. Muitos não entendem, então, e com isso questionam, o conceito de já termos nascido com todas as bênçãos. É o que nós defendemos aqui, né? Porque, como costumamos dizer, a nossa experiência como igreja é diferente da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva nasceu sem qualquer bênção espiritual. A igreja primitiva, os irmãos que compuseram ali a igreja primitiva, eles nasceram antes da cruz. Logo, eles haviam nascido ainda debaixo do pecado, sem qualquer promessa manifestada. Vocês estão entendendo a questão? Então a experiência deles é diferente, porque eles viveram a transição. Eles nasceram na maldição e passaram para o tempo da bênção. Eles nasceram em Adão e debaixo da lei, no caso o primeiro Adão, e passaram a estar em Cristo, que foi o segundo Adão. Nós não. Nenhum de nós que vive hoje nesta era nasceu antes da cruz, evidentemente. Então nós já nascemos com toda a obra consumada, com todas as promessas liberadas. Então claro que a experiência é outra, né? Então, quando nós falamos aqui em graça que já nascemos com todas as bênçãos, as pessoas se questionam justamente por esse conceito de crer. Porque a pessoa pensa assim, como alguém pode ter todas as bênçãos ou ter nascido com elas, inclusive, claro, com a vida eterna, se a pessoa nasceu ainda sem crer em Jesus? Né? Ninguém nasce crendo em Jesus. Então as pessoas questionam, irmão Cristiano, como é que você diz que alguém nasceu com as bênçãos, nasceu com o Espírito Santo, nasceu com a vida eterna se ela não creu? Esse questionamento acontece por causa da distorção e é isso que vamos tratar hoje ao longo do estudo. Né? Então, esse questionamento ele vem dessa ideia, né, que você precisa crer para ter as manifestações das bênçãos e, consequentemente, ter a vida eterna. Então seria o crer, no caso, na visão religiosa, né, que levaria as pessoas às bênçãos e à vida eterna. E, mais uma vez, eu vou dizer, não basta crer. Como eu falei no início, eu vou repetir. É crer, mas também é fazer obras. Né? Olha só, por mais que algum segmento ou outro diga que está em graça e que não precisa de obras, precisa sim, segundo eles. Porque, veja, em qualquer chamada igreja, se você parar de tomar Santa Ceia, você perde a salvação. Se você parar de ser um fiel dizimista, você perde a salvação. Eles dizem que estão em graça. Mas se você parar de usar o tipo de roupa que eles mandam você usar, você perde a salvação. Perceberam? E é um conceito também que não existe. Na Bíblia não tem perder a salvação. Então, não basta crer. É crer e todo o movimento subsequente. Crer, participar de campanhas, cerimonialismos, etc, etc, etc. Entende? Então, para eles é isso. O crer é que leva a tudo. E, na verdade, não é isso que a palavra revela, né? Mas eles ficam questionando. Como é que alguém pode ser justo, ter nascido justo, salvo, ter o Espírito Santo, sem ter crido no Evangelho? É o que vamos entender hoje, tá? Então, um exemplo mesmo é essa questão do Espírito Santo, né? Quando nós falamos que já nascemos com o Espírito Santo, muitos ficam indignados. Como é que pode? Mas e o crer? E eles utilizam
este versículo que vamos ler agora como exemplo, né, como questionamento. Efésios 1,13. Nele, no caso em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra. Olha o crer aí. Irmão Cristiano, aí, tem que crer. Já vamos chegar lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aí eles dizem, está vendo? Você não pode ter nascido com o Espírito Santo porque você precisou crer primeiro. Bom, para começar, a palavra que o sistema religioso prega não é o evangelho, sabemos disto. Porque fora da graça não há evangelho. Então, se assim fosse, ninguém no meio do sistema religioso teria o Espírito Santo. Para começar. Tá? Esse é o primeiro ponto. E outra coisa, o crer é a consequência de sermos filhos de Deus. Vamos ver isso em detalhes mais à frente. Então, o ouvir e o crer é uma consequência, não é a causa de nada. Agora, é evidente, não podemos negar, que quando eles ouviam, naquela época, na experiência deles como igreja, o evangelho, eles criam porque foram eleitos para crer, eles recebiam sim o selo do Espírito. E muitas vezes o Espírito se manifestava com línguas, né? Então havia sim esse tipo de movimento. O evangelho era pregado, as pessoas criam e o Espírito Santo vinha e descia. Irmão Cristiano, por que isto acontecia? Mais uma vez, porque eles nasceram antes da cruz, antes das promessas. Foi na cruz que o Senhor Jesus concluiu a sua obra em relação ao cumprimento da lei e liberou o sim e o amém de todas as promessas. Então o selo das promessas foi a morte e a ressurreição de Jesus. Antes disso não havia manifestação das promessas. Não havia presença do Espírito Santo. O que havia era condenação, morte, pecado e tudo mais. Então, eles viveram a transição e à medida que eles iam tendo contato com a palavra, eles criam, claro, porque eram eleitos, eles criam como consequência de quem eles eram e recebiam o Espírito. Tá? Agora vocês podem observar, por exemplo, que no dia de Pentecostes, os judeus que estavam ali e que receberam primeiro o Espírito Santo, eles já haviam crido. Não foi no ato de crer, eles já haviam crido, eles já estavam ali como igreja, crendo no Senhor Jesus, e aí a promessa começou a acontecer. Então não foi necessariamente no ato de crer, foi posterior ao ato. Entende? Então parece que há essa ligação, porque de fato havia, em certas experiências que nós lemos, historicamente na Bíblia, havia essa relação de ouvir, crer e receber o Espírito. Mas, por quê? Porque eles haviam nascido sem o Espírito. Eles viveram a transição da lei para a graça, diferentemente de nós. Quando nós nascemos, as promessas já estavam todas liberadas, porque nascemos depois da cruz e depois da vinda do reino de Deus. Então não há promessa a ser realizada mais. Quando eu nasci, as promessas já haviam sido dadas. Quando eu, você, nós nascemos, né? Percebe? Então é importante você entender essa diferença. E aí que entra aquilo que nós sempre falamos aqui, da questão dos contextos, amados. As pessoas não consideram os contextos. Irmão Cristiano, quais são os contextos? Vamos lá. Quando você lê um versículo, como nós lemos aqui agora, ele tem um contexto que é o contexto que eu chamo de contexto imediato, que são os versículos que estão ao redor. Cada versículo tem ao redor dele um raciocínio. Aí depois vem o contexto geral da epístola ou do livro. Depois tem um contexto bíblico em geral, de Gênesis a Apocalipse. Tem que ser levado em conta. Tem um contexto temporal, que são os tempos. Foi escrito quando? Para quem? Para falar o quê? Percebeu? Tem que ter isso. Aí tem um contexto pactual. Foi para esse pacto ou para o pacto antigo? Né? Então, o contexto pactual, contexto temporal, tem um contexto cultural. Então, quando você lê um texto na Bíblia, há um contexto cultural na sociedade ali, que é muito diferente do nosso contexto hoje. Então, amados, tudo isto tem que ser levado em conta para que entendamos a mensagem do Evangelho. Só que o sistema religioso ignora completamente os contextos, principalmente o temporal. Eles dizem, tá vendo? Tem que crer para ter o Espírito Santo atualmente, e esse crer nasce em você. Isso é o pior de tudo. É você que decidiu crer. Então é a sua fé que você decidiu ter em Jesus.
Será que é isso que o Evangelho fala? Bom, não é, né? Obviamente. Tá? Então, essa falha no entendimento dos irmãos que estão no meio do sistema religioso hoje, a respeito desse assunto, vem principalmente da falta de discernimento a respeito da obra de Jesus como segundo Adão. Amados, olha, para você entender a graça e entender o estudo de hoje, mas a graça como um todo, né? Você precisa entender detalhadamente a função de Jesus como segundo Adão. Então é preciso entender isso com profundidade, para que você compreenda, principalmente o assunto de hoje e, como eu disse, a graça como um todo. Então vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Vamos lá. Primeiro vamos constatar que, de fato, houve dois Adões. O primeiro homem criado e Jesus como segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, ou alma vivente. No texto em grego aparece a palavra alma, tá? Então, porque aqui a Nova Versão Internacional retirou a palavra alma, mas a alma aparece no texto em grego, tá? O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, quantos Adões você observa aqui nesse texto? 2. O primeiro e o último, que foi Jesus. Esses Adões, portanto, eles são análogos. Ou seja, eles são semelhantes em alguns aspectos, tá? Por que Paulo chama Jesus de segundo Adão? Porque o que Jesus fez foi análogo ao que o primeiro Adão fez. Ou seja, foi semelhante. O que o segundo Adão fez, Jesus, trouxe o mesmo efeito daquilo que o primeiro Adão fez. Só que, claro, um fez para o mal, o outro fez para o bem. Então, o primeiro Adão contaminou toda a boa semente, né, todos os filhos da salvação, instantaneamente. Então, Jesus, quando ele veio e destruiu as obras do primeiro Adão, quando ele matou o velho homem na cruz e ressuscitou, Jesus fez exatamente o que o primeiro Adão fez, só que para o bem. Por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de segundo Adão, por causa da analogia deles dois, da semelhança, da abrangência no caso. Veja, a semelhança não está no resultado final. A semelhança está na abrangência da obra deles. Então, quando Adão pecou, ele contaminou toda a descendência. Então, todos os eleitos que nasceram a partir de Adão nasceram pecadores. Recentemente, nós estudamos sobre o pecado, né? Fizemos até, graças a Deus, uma trilogia sobre o pecado. Vou deixar na descrição do vídeo o link dessa trilogia a respeito do pecado. É muito interessante. Se você quer entender a visão do pecado em graça, assista a essa trilogia nossa recente. O link vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Claro, quem está assistindo pela gravação, tá? Então, veja. O resultado da obra do primeiro homem foi abrangente, de modo que todos os filhos de Deus... Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, e os filhos da perdição, eles também não foram contaminados? Claro que sim. Só que na conta da salvação entram apenas os filhos da salvação. Entende? Na equação da salvação não é levada em conta a má semente, porque a má semente é joio, como Jesus falou. O que é joio? Joio é a erva daninha. Perceba isso. Quando há uma plantação e que existem ervas daninhas, você conta as ervas daninhas quando você colhe a sua plantação? É claro que não, né? Então, erva daninha não entra na conta. Então, vamos falar e vamos nos referir apenas aos da salvação, porque foi o que Paulo fez. Então, quando o primeiro Adão pecou, ele contaminou, veja só a palavra, instantaneamente. Isso é importante, tá? Fixe bem essa palavra. Ele contaminou instantaneamente os filhos da salvação que nasceram posteriormente à prática do pecado. Então todos ali foram condenados. A boa semente passou a ser maldita instantaneamente. O que Jesus fez, então, também foi de maneira instantânea. Por isso que foi análogo. As suas obras foram semelhantes na abrangência delas. Então, o que Adão fez, ele fez para a morte, né? Ele fez para o mal. O que Jesus fez, ele fez para a vida. O que Adão fez foi para a condenação.
O que Jesus fez foi para a salvação. Agora, a abrangência foi a mesma. Agora vamos voltar ao versículo 22 de 1 Coríntios 15. Pois, da mesma forma, observe quem está assistindo em vídeo, né? Está vendo na tela aí a frase da mesma forma sublinhada. Nós queremos dar ênfase a isto, perceba isto. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, e mais uma vez, o conceito de todos aqui são todos os eleitos. São todos, ou são no caso os muitos, né? A palavra chama todos os eleitos também de muitos. Então, como em Adão todos morrem, aqui no caso, repito, está se referindo a todas as etnias, consequentemente, todos os eleitos que pertencem a todas as etnias, tá? Em Cristo todos serão vivificados. Ué, irmão Cristiano, serão? É porque aqui, amados, eles estavam antes da vinda do reino, né? Então algumas coisas ainda eram referidas no futuro, tá? Mas no caso, vamos pensar já como tudo consumado. Assim como em Adão todos então morreram, mais uma vez, aqui se refere a todos os eleitos, todos os filhos de todas as etnias, em Cristo todos foram vivificados. Agora observe o detalhe, da mesma forma. Guarda isso aí. Irmão Cristiano, por que isso é importante? Veja só. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço quando toco neste assunto e que ela é fundamental para você entender isso. Vocês se lembram que eu falei a respeito da palavra instantaneamente? Por quê? Olha só. Sabemos que foram 2 Adões e que as suas obras são análogas. Por isso que Paulo chamou o segundo Adão, Jesus, no caso, né, de segundo Adão. Eu pergunto para vocês, vamos lá. O sistema religioso diz que você tem que crer usando o seu livre-arbítrio, ou seja, você que decidiu crer, né? No caso, então, o mérito é seu. Veja só que absurdo, né? E aí, este crer que você decidiu ter é que traz, então, as bênçãos para a sua vida. No caso, inclusive, a vida eterna. Somada às obras, porque não basta crer no sistema, né? Como eu falei no início. Então você crê que seria o pontapé inicial então para você ter a vida eterna. E aí então a partir de crer é que você tem as bênçãos, aqui vem o Espírito Santo, aqui vem a vida eterna, etc. Ok, é o que o sistema diz, né? Lembre-se, Adão, o primeiro, e Jesus, o segundo Adão, são análogos. Muito bem. Vou perguntar agora. Antes da cruz, algum eleito de Deus precisou aceitar Adão para ser pecador, para ser velha criatura, para que já nascesse condenado ou debaixo de condenação, né, da possibilidade de morrer eternamente? Existe na Bíblia alguma coisa assim? Ah, porque antes da cruz fulano aceitou Adão. Ou fulano creu em Adão para que a maldição que Adão trouxe viesse para a sua vida? Mas, irmão Cristiano, isso não tem lógica. Exatamente. Assim como não tem lógica para o primeiro Adão, não tem lógica para o segundo. Percebeu o ponto? Por que para a pessoa ter nascido amaldiçoada, debaixo de condenação, velha criatura, né? Debaixo do pecado, etc., antes da cruz, ela não precisou aceitar Adão ou crer em Adão? Veja, amados, assim como não foi necessário ninguém aceitar Adão ou crer em Adão para ter em sua vida o que ele fez, no caso o mal, também não existe essa questão da pessoa aceitar Jesus ou crer em Jesus para que algo aconteça espiritualmente na vida dela. Percebeu? O apóstolo Paulo chamou Jesus de segundo Adão, porque o que Jesus fez foi semelhante ao que Adão fez, o primeiro, né? Do ponto de vista da abrangência e da forma como aconteceu. Entende? Então ninguém precisou aceitar Adão, também ninguém precisa aceitar o segundo Adão. Ninguém precisou crer no primeiro Adão para estar debaixo do pecado, assim como ninguém precisa crer no segundo Adão para ter as bênçãos que ele conquistou. Veja, isso parece um absurdo, mas não é. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 5, 17 até o 19. Se pela transgressão de um só
a morte reinou por meio dele, ou seja, o primeiro Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está falando aqui. Note que Paulo está falando apenas dos eleitos, ou seja, daqueles que receberam a provisão imensa da graça. Mais uma vez eu vou dizer, só entra na conta os eleitos aqui. A erva daninha não entra na conta. Ainda que os não eleitos, a erva daninha, também, claro, estivessem contaminados pelo pecado. Mas eles não entram na conta aqui da salvação, da obra de Jesus. 18. Consequentemente, olha só, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, ou seja, todas as etnias, não só os judeus, mas todas as etnias, neste caso, todos os eleitos de todas as etnias, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, todos os eleitos de todas as etnias. Perceberam, gente? O ato do primeiro Adão trouxe a transgressão, resultou na condenação de todos. Foi instantâneo. Ninguém precisou, entre aspas, aceitar Adão ou crer em Adão para ter na sua vida o que Adão fez. Da mesma forma com Jesus. Um só ato de justiça, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, no caso, que nós contamos como um ato só, né, trouxe justiça e resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, a obra dos dois Adões trouxe resultados instantâneos. Não tem essa de ter que crer para ter a vida eterna, ou ter que aceitar Jesus. Não. 19. Logo, assim como, mais uma vez, olha o sublinhado aí na tela, para reforçar. Assim como, ou seja, igualmente, da mesma maneira, por meio da desobediência de um só homem, muitos, perceberam? Muitos, aqui se refere já aos muitos. Irmão cristiano, quem são os muitos? Os muitos são os eleitos. Então, os muitos são também os todos. Parece confuso, mas não é, né? Por quê? Porque todos os eleitos de Deus são muitos. Né? Então, em algum momento, eles são chamados de todos os homens, porque se refere às etnias além dos judeus, né? Ou seja, os eleitos que pertenciam também a outros povos. Né? Então, assim como, ou seja, da mesma maneira, né? Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então aqui está sendo chamado de muitos, né? Muitos, ou seja, os muitos eleitos foram feitos pecadores pela obra, pela ação de um só homem, assim também por meio da obediência, da fé. Porque, gente, a palavra fé significa fidelidade. Então, quando você lê na Bíblia, e a gente já vai ler daqui a pouco, a fé em Jesus, na verdade, é a fé do Senhor Jesus. Você já vai entender isso. Assim também, por meio da obediência, da fidelidade, da obra de um único homem, muitos serão feitos justos. E foram feitos no juízo final. Perceberam o ponto? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo do que os dois Adões fizeram. E o apóstolo Paulo aqui disse exatamente o que eu falei antes. Instantaneamente a obra de Adão contaminou a todos e instantaneamente a obra de Jesus descontaminou a todos. Percebeu o ponto, né? Então, onde entra aqui o crer para ter a vida eterna? Aceitar Jesus para ter as bênçãos espirituais. Não cabe, a conta não fecha. Tá claro ou não? A conta do sistema religioso não fecha. Porque a obra de Jesus foi instantânea. Ou seja, amados, vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa de igreja alguma. No caso, eu me refiro a denominações, né? Ninguém precisa de denominações religiosas para ter o que Jesus fez pelos seus filhos. Nós já nascemos com todas as bênçãos.
A diferença é que antes de conhecermos a palavra da graça, nós não sabíamos disso. Então a pregação do evangelho não foi ou não é, né? No caso foi para nós que já estamos em graça, para que nós obtivéssemos a vida eterna. Não, nós já nascemos com ela. A palavra veio a nossas vidas para que o nosso entendimento fosse salvo do sistema religioso, ou do ateísmo, ou das filosofias humanas, ou do que quer que não seja evangelho. A nossa mente foi liberta disso. A pregação veio para isso. É o que Paulo falou. Como ouvirão e, consequentemente, crerão se não há quem pregue? Então nós pregamos a palavra não para salvar alguém para a eternidade. Nós pregamos para que o entendimento seja resgatado de doutrinas, de pensamentos, de raciocínios que não sejam da palavra de Deus. Então, gente, não tem essa que eu tenho que ouvir o evangelho e crer. Como eu falei no início, primeiro que o que eles pregam no sistema nem é evangelho. Para começar o ponto. Então não tem essa que eu tenho que crer, ouvir, aceitar Jesus por meu livre-arbítrio para que aquilo que ele tenha feito chegue até a minha vida. Pelo amor de Deus, a Bíblia não fala em momento algum sobre isso. Então, repito, você não precisa de sistema religioso algum, pertencer a placa denominacional alguma, frequentar templo de pedra algum, para que você tenha de Deus o que ele, na verdade, já deu espiritualmente. Você não precisa, ninguém precisa disso. O sistema religioso criou um problema, né, que é você ter que aceitar Jesus para ser salvo, e o sistema se colocou como a solução desse problema que ele mesmo criou. É um absurdo total. Esse negócio de aceitar Jesus, de livre-arbítrio, tem que crer para ser salvo. Não, gente. O crer é uma consequência. Já vamos ver isso aí, tá? Então, esse raciocínio religioso de crer como a causa, não a consequência, vem também de algumas passagens distorcidas pela tradução, nessa questão de fé em Jesus. Veja, gente, quando você lê na palavra fé em Jesus, não tem esse termo no grego. O texto em grego da Bíblia não tem fé em Jesus. É a fé do Senhor Jesus. É a fé dele. No caso, a fé de Jesus. Observe alguns exemplos de textos onde aparece essa expressão, né? E que há toda essa distorção. Vamos ver alguns exemplos? Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Observe que aqui, no caso, fui eu que coloquei esse D entre parênteses. Tá? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, que na verdade é a fé do Senhor Jesus. É a fé de Jesus Cristo. Não há esse conceito de fé em Jesus como se partisse de nós. A fé que nós temos hoje, o dom da fé, é a fé dele em nós. Foi a fé de Abraão, que passou a ser a fé do Senhor Jesus e que veio a ser a nossa fé que ele implantou em nós. Então a fé é dele. A fidelidade, porque a palavra fé também significa fidelidade, foi de Jesus. Então, se hoje nascemos justos, não foi porque eu decidi ter fé em Jesus. Não existe isso. Foi a fé do Senhor Jesus que trouxe a justiça. Tá? Então, por isso que eu coloquei entre parênteses o D. Isso aqui é um acrescentamento meu, para você entender que não há fé em Jesus, nesse sentido, tá? De você decidir crer nele. Mas a religião distorce por causa dessas traduções. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Não tem isso. É a fé do Senhor Jesus para todos os que creem. Ué, irmão Cristiano, mas está aqui, ó, todos os que creem. Claro, que creem como consequência de serem eleitos e como consequência de terem a fé do Senhor Jesus dentro de si. Porque, amados, é o que eu falei no início, não há mérito no homem nem na questão do crer. O mérito, a glória, a honra é 100% de Jesus. Então, até o seu crer é a fé do Senhor Jesus dentro de você. Então, a justiça de Deus se manifestou através da fé, da fidelidade, da obediência de Jesus, como lemos agora há pouco em Romanos.
Não há distinção, pois todos pecaram, ou seja, judeus e gentios, tá? No contexto, Paulo fala disso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente. Gente, a palavra gratuitamente significa que não há mérito algum. Foi 100% de graça. Não precisou nem do seu suposto ou da sua suposta capacidade, o seu suposto livre-arbítrio. Não existe isso. A justiça foi dada gratuitamente pela fé do Senhor Jesus, ou seja, pela sua obediência, pela sua fidelidade. Aí a justiça se manifestou gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não foi porque você decidiu ter fé, não foi porque você usou o seu livre-arbítrio, foi por meio da redenção que Jesus conquistou. Ou seja, foi a sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade que trouxe a justiça, que trouxe a graça, que trouxe a vida eterna. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. A fé dele, não a nossa. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas, no presente, no caso naquela época, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a tradução normal que você vê por aí. Só que veja, mais uma vez, não existe no grego esse conceito de fé em. É a fé de Jesus. Perceberam? Então, uma melhor tradução seria esta que nós colocamos aqui entre parênteses. A fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé de Jesus. Porque é isso que o texto em grego diz. Então não tem essa de fé em Jesus no sentido de que eu decidi ter fé. Isso é uma distorção da tradução. E, claro, obviamente o sistema religioso se aproveita disso. É a fé em Jesus. Você só é justo se você exercer a sua fé em Jesus. Ou seja, você só será justo diante de Deus se você decidir crer, se você decidir ter fé. Aí o mérito é do homem, não de Deus. Você percebe a gravidade disso aí? Então essas distorções, olha, você tem que crer para ser salvo, você tem que crer para ter a vida eterna, você tem que crer para ter o Espírito Santo. Tudo isso vem dessas pequenas distorções. Além de retirarem textos de seus respectivos contextos, ainda se utilizam disso. Outro exemplo, Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé de Jesus Cristo. Porque você leu comigo em Romanos agora há pouco, Foi a obediência de Jesus. Ou seja, a fidelidade. A palavra fé, pistis, no grego, significa também fidelidade. Então, a justiça, a justificação, consequentemente, a vida eterna foi dada para todos os filhos de Deus mediante a obediência, a fé do Senhor Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus. Opa, irmão Cristiano, aí cremos em Cristo. Sim, nós cremos nele pela fé dele em nós. Nós cremos em Cristo como consequência de sermos eleitos. Mais uma vez, gente, o crer não é a causa de nada. Entende? O crer é uma consequência. O crer é uma capacidade dada por Deus para todos os seus filhos. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo. Não em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, obviamente. Então, mais uma vez, crer em, se você crê no Senhor, é uma consequência, Essa expressão, todo aquele que nele crê, são todos os eleitos. Ou seja, todos aqueles que de antemão, antes mesmo de crerem, têm já a capacidade para isto. Então, o crer não é a causa, o crer é uma consequência. Outro exemplo,
Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé de Jesus, a fé do Senhor Jesus, fosse dada aos que creem. Os que creem como consequência da fé dele. Perceberam? A fé é dele. Essa fé foi posta em nosso coração. Por quê? Porque foi a obediência do Senhor à obra que Deus estabeleceu, né, que trouxe tudo para nós. Então a justiça, você já nasceu justo, você já nasceu com a vida eterna, você já nasceu com o Espírito Santo, porque nós já nascemos com a obra consumada. E aqueles irmãos passaram a ter essas bênçãos na vida deles. Então eles criam como consequência de serem eleitos, né? Então eles acreditavam e, consequentemente, por exemplo, o Espírito Santo vinha, né? Porque eles estavam vivendo a transição. E as promessas, então, foram sendo dadas à medida que a palavra ia correndo ali. E, claro, aqueles que tinham a capacidade de crer, eles creram, mais uma vez, como consequência, não a causa. Então vamos ver, abençoados, aqui, de onde, irmão Cristiano, você tira esse raciocínio. Vamos observar, amados, olha só. Somente os eleitos de Deus, aqueles que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, os filhos de Deus, têm a prerrogativa dada por Deus de crer. Logo, não é o crer que te faz filho. Guarda isso na sua cabeça. Não foi o seu crer que te tornou filho. Não, não. É o fato de ser filho anteriormente que te levou a crer. Ah, mas irmão Cristiano, lá em João está escrito que todos os que creram receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Sim, mas veja, eles receberam o poder de serem filhos antes. O crer veio como consequência. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo nosso que explica isto em detalhes, tá? Hoje eu só estou aqui passando por cima do assunto rapidamente. Mas se você quer se aprofundar, assista esse estudo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo sobre essa questão de aceitar Jesus, entre aspas, para você entender isso, né? Porque de fato há essa palavra escrita lá no livro de João. Aqueles que creram receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você isola do contexto, como a religião faz de maneira tremenda, né? Eles sempre fazem isso, realmente parece que é o crer que faz o camarada ser filho. Mas não, você não pode isolar do contexto. É o ser filho que leva a pessoa a crer. Então a pessoa recebeu de Deus a capacidade de ser filho, na verdade, antes da fundação do mundo. Porque houve uma predestinação. E, consequentemente, então, a pessoa creu. Então, vamos ler aqui o João 10, 27 e 28. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que elas ouvem, irmão Cristiano? Porque elas decidiram crer? Porque elas optaram usando o livre-arbítrio? Não, a palavra não fala disso. Quando Jesus fala as minhas ovelhas, que é uma metáfora aqui para eleitos, né? Aqui Jesus chama os judeus que o ouviam de ovelhas, que na verdade são os eleitos que foram predestinados, enfim, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Por que Jesus conhece? Porque na verdade ele conhece desde antes da fundação do mundo. E elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Ou seja, quem lê isso aqui isoladamente pensa assim, tá vendo? A pessoa, para ter a vida eterna, ela tem que usar o livre-arbítrio e crer primeiro para que ela possa obter tudo isso. Mas observe o versículo 26, é o contexto anterior, né? Nós lemos agora o 27 e o 28, veja o 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Você consegue observar Jesus falando de livre-arbítrio aqui? Não. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Olha, para vocês crerem em mim, antes de tudo vocês têm que ser minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem. Perceberam? É aí que ele fala. Está claro ou não está claro para vocês? Porque ali eles não estavam crendo, alguns, né? Não criam. E aí Jesus apresentou o motivo. Vocês não creem, vocês veem as obras que eu faço, mas vocês não estão nem aí. Por quê? Porque vocês não são ovelhas. Em outras palavras,
para você crer, para eu crer, para um eleito de Deus crer, ele tem que necessariamente ser ovelha ou ser eleito antes. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, nós já nascemos na condição de filhos de Deus. O crer, então, veio como consequência. Gente, isso está muito claro aqui. Vejam só, mais uma vez aqui, ó. Mas vocês não creem por quê? Notem aqui na tela que nós até ressaltamos a palavra por quê. Nós fizemos isto porque aqui no caso é o motivo. Jesus apresenta o motivo da não crença. Ou seja, vocês não têm a capacidade de crer. Para crer, tem que ter a capacidade antes. E quem é que tem essa capacidade? Os filhos de Deus. As ovelhas, aí como queira chamar. Os eleitos, a boa semente, a árvore boa, o vaso de honra. A palavra chama os eleitos de Deus de várias formas, né? Então vocês observam aqui, porque não são. Então, para a pessoa crer, ela tem que necessariamente ser eleita antes. Então, o que nós aprendemos com isto claramente? Que o crer é uma consequência da nossa posição. O crer é uma capacidade inata, ou seja, que já nasceu em nós porque é um dom de Deus. Foi a fé do Senhor Jesus implantada em nossos corações. Então, é uma consequência da nossa posição. Então, quando você lê na Bíblia todo aquele que nele crê, como está em João 3,16, está se referindo aos eleitos. Ali, gente, vejam só, não está falando do crer como causa. Entende? Quando vocês leem essas coisas, né? Todo o que crê nunca está se referindo ao crer como causa. Está falando do crer como consequência. Ou seja, todo aquele que nele crê é todo aquele que tem a capacidade inata para crer. Esse é o grande ponto. Então veja, amados, o ato de crer em si, ele não traz a vida eterna. É a nossa posição de filhos. E, consequentemente, o fato de já termos a vida eterna, por sermos filhos, é que nos capacita e nos leva a crer. Só que o sistema religioso inverte isso. E diz assim, além de inverter, aliás, eles ainda acrescentam o livre-arbítrio, né? Então eles dizem, você para ter a vida eterna, para ser filho, tem que primeiro crer porque você quis crer. Não há isso na Bíblia. O que há na Bíblia é o seguinte, o Senhor elegeu e predestinou os seus. E esses a quem ele elegeu e predestinou, ele já os fez nascerem com a capacidade de crer. Por isso que Jesus falou, vocês não conseguem crer em mim, na verdade, porque vocês não pertencem a mim. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não nasceram eleitos. Então nunca vão crer. Então, mais uma vez, eu estou reforçando bem isso. O crer é uma consequência da nossa posição. Não é a causa. E mais uma vez, quando pregamos o Evangelho, quando ele foi pregado na igreja primitiva, quando ele é pregado hoje, é para a libertação da mente. Quando Paulo fala, gente, sobre destruir fortalezas, que são raciocínios contrários à palavra, o apóstolo Paulo fala isso claramente. Então a pregação do Evangelho visa isso, destruir as fortalezas, raciocínios implantados em nossa mente. Veja, a principal fortaleza ali na época, por exemplo, da igreja primitiva, era a religião judaica. Porque os muitos judeus que ouviam sobre Jesus, eles até criam e seguiam a palavra de Jesus, porém tinham aquela necessidade de cumprir obras da lei. Eles não conseguiam se libertar porque a fortaleza das obras da lei era muito grande. E o pior é que até os gentios que criam em Jesus e passavam também a frequentar as igrejas ali junto com os judeus, também, muitas vezes, eram levados por aqueles que eram da circuncisão, né? Os judaizantes, né? Eles queriam que os gentios também fossem circuncidados e seguissem todo o mandamento da lei. Então a principal fortaleza ali naquela época era a religião judaica, mas claro, havia também muitas outras filosofias, pensamentos da Grécia antiga, né? Enfim, que faziam as pessoas também andarem fora do Evangelho. Então essas filosofias e outros entendimentos também eram fortalezas. Então a pregação do Evangelho era para libertar a mente do povo, de modo que os filhos de Deus pudessem servir a Deus em espírito e em verdade, pudessem honrá-lo, pudessem louvá-lo, pudessem obter os seus galardões
e também, na igreja primitiva, pudessem se livrar do juízo que viria. Porque eles sabiam que a segunda vinda de Cristo estava muito próximo. Eles não sabiam quando seria, mas sabiam que estava próximo. Então a pregação do evangelho também visava prepará-los para aquele momento, né? Para que houvesse livramento para aqueles que criam. Entende? Então a pregação do evangelho tinha essa função, vamos dizer assim. Não era pregar para salvar para a eternidade. Não. Isso Jesus fez instantaneamente, como vocês leram comigo. Assim como o primeiro Adão trouxe toda aquela condição pecaminosa de condenação para aqueles irmãos antes da cruz, Jesus instantaneamente libertou a todos, de uma vez por todas. Entende? Olha só, uma coisa interessante aqui. Certa vez, alguém no meio do sistema religioso, claro, há muitos anos, né, chegou até mim e disse assim: ô Cristiano, eu fico pensando nas pessoas que não puderam ouvir o evangelho ao longo dos séculos. Quantas pessoas, né, nunca ouviram falar de Jesus? Aí esse irmão falou assim para mim: não seria injusto, então, né, elas não terem a vida eterna, já que elas não tiveram a oportunidade, né? Quer dizer, elas se perderam, mas elas não tiveram a oportunidade de ouvir. Quantos e quantos séculos, quantas pessoas sequer ouviram falar de Jesus, sequer souberam de sua existência ao longo dos séculos? Gente, isso intriga o sistema religioso até hoje. Eles ficam tentando achar respostas. Não, de repente é porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ué, mas a pessoa não tem que ouvir e crer para ser salva? Então quer dizer que ao longo dos séculos e séculos aí, tantas e tantas bilhões de pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, elas se perderam para sempre por causa disso? Isso intriga, repito, o sistema até hoje. Eles não têm resposta para isso. Mas a resposta está na graça. Porque essas pessoas que morreram sem ouvir de Jesus, sendo elas eleitas dele, elas foram salvas porque já nasceram com a vida eterna. Elas nasceram depois da obra consumada. Só que elas não tiveram a oportunidade de ouvir para terem as suas mentes salvas. Perceberam? A diferença é essa. Gente, a justificação, a vida eterna foram dadas pela graça, 100% pela graça. Então não há necessidade de crer para ter a vida eterna. O crer é uma consequência. É claro que essas bilhões e bilhões de pessoas que morreram sem sequer ouvirem falar de Jesus, se elas ouvissem, eventualmente elas creriam por serem ovelhas. Então aquelas que eram eleitas, que foram predestinadas, não tiveram, e aí só Deus sabe o motivo, né? Não tiveram a oportunidade de ouvir do evangelho, mas elas tinham a vida eterna dentro de si, mesmo sem saber. Porque o crer não é a causa, o crer é a consequência. Então essas pessoas que morreram supostamente sem salvação, na verdade elas tiveram sim a salvação pela graça, desde que fossem eleitas de Deus, independentemente de crerem ou não. Se elas tivessem tido a oportunidade de crer, elas creriam. Perceberam o ponto? Então o sistema não tem resposta para isso. Porque para eles o cara tem que crer usando o livre-arbítrio dele. Não, não existe isso na Bíblia. O que Jesus fez, ele fez para todos os filhos instantaneamente. Agora, o crer é uma consequência. Eu acho que está bem claro isso aí, né? Eu quero encerrar então com João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o sistema isola o versículo e diz: todo aquele que nele crer é aquele que usou o livre-arbítrio. É aquele que ouviu aqui a palavra em nossa igreja, ele teve sorte de querer vir na igreja e ele teve sorte de sentir vontade de aceitar Jesus, então ele vai ter a vida eterna por isso. Mas na verdade não é só por isso, né? Ele tem que ser fiel dizimista, ele tem que pagar o preço, ele tem que fazer a campanha, ele tem que se batizar, tem que tomar santa ceia, tem que passar o óleo na cabeça. Vocês estão percebendo a distorção do sistema? Não, o homem não tem mérito algum. Todo aquele que nele crê é todo aquele que tem a capacidade inata para crer e que, ouvindo, vai crer eventualmente. Só que a obra de Jesus não dependeu do crer de ninguém. A obra que Jesus fez foi instantânea. Está bem claro isso para você?
Então, se hoje você tem a vida eterna e você, filho de Deus, tem, todos nós temos, graças ao Criador, foi pela fidelidade, foi pela fé do Senhor Jesus, foi pela obediência dele que nós pudemos nascer já com todas as bênçãos. Perceberam? E o crer que nós temos hoje é uma consequência da nossa posição. Se hoje você crê, é porque o Senhor te levou a crer. Ele abriu o seu coração. Logo, o mérito até disso é totalmente do Senhor Jesus. Portanto, toda a honra e toda a glória para sempre sejam dadas 100% para o Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos.